Olá, meu nome é Rafael Fittipaldi e estamos aqui em nosso último vídeo da série que trata sobre os povos migrantes e a escola. No vídeo anterior, falamos sobre a diversidade de povos que compõem a rede municipal de ensino de São Paulo, como superar a barreira inicial das diferenças de línguas e a importância do acolhimento, não só dos estudantes, mas também de seus familiares, desde o momento da matrícula. Agora, vamos abordar as práticas pedagógicas que promovem a valorização da diversidade. Como ponto de partida para esse assunto, é preciso reconhecer a escola como um espaço de encontro entre diferentes. Atuando sobre o contexto de um país marcadamente desigual e permeado por manifestações de racismo, xenofobia e outras formas de discriminação, a escola deve estar atenta ao seu compromisso com a educação antirracista e inclusiva, impedindo atitudes discriminatórias e propondo práticas que promovam a reflexão sobre tais questões. Sabemos que não há neutralidade no cotidiano escolar. Ao adotar uma postura pouco atenta, a escola pode aprofundar as discriminações já presentes na sociedade, reafirmando desigualdades e permitindo a manutenção de violências estruturais, assim como das que se expressam nas relações interpessoais, em discussões, brincadeiras, considerações sobre o cabelo, sobre as diferentes formas de se vestir, de se alimentar, na linguagem utilizada, etc. A construção de estereótipos sobre determinados grupos pode trazer um sentimento de vergonha e o decorrente afastamento de estudantes migrantes da sua cultura de origem. Essa dinâmica pode sabotar qualquer tentativa real de acolhimento por parte da escola. É importante mostrar que a comunidade escolar está atenta, não tolera práticas discriminatórias e xenófobas e orienta seus estudantes acerca dessas questões. Para isso, é preciso ressaltar a você, educador, a importância do desenvolvimento de ações pedagógicas que atuem como prevenção de discriminações e fomento de valores. Nesse sentido, vale a pena citarmos o exemplo do MF Franklin Augusto de Moura Campos, da Dreja Sanã Tremembé. Coordenado pela professora Cíntia, os estudantes realizaram um trabalho chamado de No Meu Bairro Se Brinca de? A proposta foi reconhecer a brincadeira como produto cultural, possibilitar a socialização das brincadeiras aprendidas e vivenciadas na comunidade, e compreender a valorizar as diferentes formas de brincar, nos diferentes grupos e reconhecer-se como produtor de cultura. Também é válido ressaltar duas posturas essenciais em sala de aula para evitar que tanto o racismo quanto a xenofobia sejam normalizados no ambiente escolar. Converse. Não ignore as notícias que retratam o racismo e a xenofobia. Problematize e converse com a criança, ela entende. Fale da importância de não reproduzir atitudes racistas e xenofóbicas com os colegas e a conduza a não admitir que façam isso com ela. Racismo não é normal. A criança negra deve saber que pode sempre contar aos familiares e professores qualquer coisa que lhe cause desconforto. O silêncio envolve a questão étnico-racial, seja na escola ou na família. Não oferece repertório para que a criança enfrente essas discriminações presentes na sociedade. Não faça piadas racistas e xenofóbicas. Não reproduza comentários generalistas como bolivianos são isso ou haitianos são aquilo. As crianças possuem um radar e captam para além do dito, por mais que estejam distraídas brincando. Cuidado com o que fala, repense o que fala. Isso forma opinião, forma identidades, não é mimimi. Outra iniciativa interessante foi o concurso Turbantes, Crespo, Trançado e Cacheado, organizado em 2016 da MF Antônio Duarte de Almeida, da Dre Itaquera. A partir da escuta em reuniões aos finais de semana, dedicadas a mães migrantes, dentre elas bolivianas, e de um número significativo de angolanas e de mulheres de outros países africanos, a escola realizou o concurso para a valorização de cabelos de estudantes migrantes e brasileiras. A xenofobia explicita a falta de conhecimento daquele que reage de forma xenofóbica. O desconhecimento leva ao medo, uma vez que associa a população migrante a uma suposta ameaça. Diante desse medo, adota-se uma postura de não reconhecimento da condição humana que compartilhamos com essas pessoas. Sabemos que tais atitudes de hostilidade e violência não têm como alvo todas as pessoas migrantes, mas especialmente população migrante negra, indígena e de países em situação de vulnerabilidade social. E, em tempos de pandemia de Covid-19, vimos o aumento de casos de xenofobia em relação a migrantes asiáticos, particularmente chineses. Os casos de discriminação e xenofobia podem ser discretos ou escancarados, silenciosos ou berrantes. O ponto em comum é que deixam marcas e traumas nas vítimas, e por isso devem ser discutidos. É preciso saber como acontecem no dia a dia da escola para redimensionar nosso olhar e elaborar formas de intervenção positiva.
Não trabalhar diante de situações de discriminação e xenofobia, de forma deliberada ou inconsciente, nos torna coniventes com essas violações cotidianas. Diante das desigualdades, devemos combatê-las e desnaturalizá-las. Na presença das diversidades e diferenças, é necessário reconhecê-las, compreendê-las e incorporá-las. Não achar natural que uma criança de origem boliviana não se relacione com os demais da turma, ou que um adolescente nordestino ouça comentários sobre seu jeito de falar. É o primeiro passo. Muitas situações demandarão de você, enquanto educador, uma reflexão densa sobre nós mesmos, nossos modos de pensar, limites e preconceitos. Adotar uma postura de diálogo e abertura ao novo, assim como refletir sobre a valorização da diversidade cultural nos espaços escolares, nem sempre nos darão informações precisas sobre como devemos agir em determinadas situações. Entretanto, certamente nos proporcionarão recursos para buscar e encontrar caminhos possíveis para a acolhida de todas e todos. Agora que falamos sobre as questões de preconceito e xenofobia, vamos falar de agentes fundamentais dentro das unidades escolares para promover práticas educacionais baseadas na igualdade, respeito e acolhimento. O primeiro deles são os membros da chamada equipe gestora, ou seja, que fazem parte da administração e coordenação de recursos e das ações curriculares propostas nos projetos políticos pedagógicos. Bons exemplos de práticas que podem ser utilizadas por esses profissionais são a realização de festas e sarais temáticos, voltados para a família, inclusive com a possibilidade de se degustar pratos típicos dos países dos estudantes migrantes. Também é preciso estar atento para a crescente presença de migrantes no corpo de funcionários da unidade educacional, e como isso pode ser enriquecedor, especialmente para os estudantes, já que podem se reconhecer naquele que ocupa uma posição dentro da instituição, seja educador, diretor, coordenador, assistente, favorecendo a identificação daquele como um lugar que também lhe pertence. Para os familiares desses estudantes, a presença de funcionários migrantes pode trazer conforto e confiança na escola. E claro, precisamos ressaltar que você, educador, é um dos grandes agentes de promoção de boas práticas nas escolas, já que está diretamente e diariamente em contato com os estudantes. Mas como disseminar valores de equidade, tolerância e respeito dentro da sala de aula? O processo de promoção da aprendizagem deve contar com técnicas e metodologias que incentivem a partilha e a produção de conhecimento conjuntamente na sala de aula. Tendo isso em mente, precisamos partir da premissa que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos migrantes possuem conhecimentos construídos a partir das experiências de suas famílias e comunidades, ou ainda em seus locais e culturas de origem. E dar espaço e oportunidade para compartilhar esses conhecimentos é muito valioso, inclusive para que estudantes brasileiros possam acessar esse repertório latente no cotidiano educacional. É necessário considerar que muitos educadores foram formados numa perspectiva histórica centrada na verdade única, eurocêntrica e ocidental, e que carregam consigo suas próprias crenças e preconceitos, como todo indivíduo de nossa sociedade. No entanto, nenhum desses fatores podem representar impedimentos ou dificuldades para a promoção de mudanças que incorporem e promovam a diversidade dentro da escola. Tratando da dinâmica em sala de aula e na escola, uma outra sugestão de caminho interessante para acolher o estudante imigrante e deixá-lo mais confortável é combinar sinais, usar cartões coloridos ou qualquer material para indicar uma necessidade como ida ao banheiro, pedido de ajuda, não saber onde é sua sala. Tais sinais podem ser padronizados para toda a unidade e combinados com o reconhecimento do espaço da escola junto ao estudante. Também é importante incluir a história, as diferentes manifestações artísticas, entre elas a música, a literatura, cinema e artes plásticas, as línguas faladas, a culinária, as datas festivas de diferentes países e estados brasileiros, especialmente aqueles de origem das e dos estudantes. Outras questões podem ser apresentadas a partir das atividades desenvolvidas. As possibilidades educativas são múltiplas. Apresentamos aqui apenas algumas ideias de atividades sugeridas por educadoras da rede. Na educação infantil, são sugeridas atividades como livros com protagonistas migrantes, sobretudo as nacionalidades que temos na rede municipal de ensino, bonecas e bonecos de diferentes tonalidades e características, cabelos crespos e curtos, tranças, cabelos lisos com pele clara, escura, representando diversidade étnica e racial, contos de princesas, rainhas e super-heróis de outros países, para permear o imaginário infantil, como por exemplo, de princesas africanas e asiáticas. Convide as famílias migrantes para a contação de histórias, realização de culinária de seus países. Imagens no espaço escolar que representem a diversidade racial ou cultural, através de painéis, murais, por exemplo.
Para o ensino fundamental 1, além das práticas citadas para a educação infantil, também é possível propor construção de cartões postais com imagens de pontos turísticos dos diferentes países, construção de um jornal ou revista com temáticas como O Mundo é Aqui, contando feitos interessantes ou informações sobre os países de origens dos migrantes da escola, produção de culinária das diversas regiões, teatro dos contextos sociais vivenciados nos diversos países. Entrevista escrita, filmada e editada com familiares migrantes. Já no ensino fundamental 2, médio e EJA, podemos utilizar em nossas práticas, contar a história a partir de outras narrativas, não somente europeia. Desfile de roupas dos diversos países confeccionados pelos estudantes. A EJA pode aproveitar aqueles que tenham a prática para costurar. Construção de jogos dos países, regras e normas. Conhecer e refletir a partir das obras de artistas de diferentes áreas, como música, literatura e artes plásticas e visuais. Por fim, é importante compreender que ao chegar em nossas escolas, estudantes migrantes se deparam com diferentes desafios, como o aprendizado de uma nova língua, a criação de vínculos com novos colegas, o estabelecimento de confiança com os professores e a integração à cultura da comunidade escolar brasileira. Há também a dificuldade de muitos familiares em auxiliar esses estudantes em seus processos de aprendizado. O desempenho dos bebês, crianças, jovens e adultos migrantes, dentro das escolas, passa necessariamente pelo tipo de atenção e interação que recebem dos profissionais da unidade escolar, incluindo você. Por isso, quanto mais reconhecidos e valorizados, maiores são as possibilidades de inclusão, aprendizagem e sucesso escolar. Agradeço muito a sua atenção até aqui e até qualquer hora.